Olá, vamos continuar então a nossa aula. A gente está criando a suspensão, a gente já criou os links, já fez agora o trabalho de restrição. Então a gente já tem os objetos linkados, então a gente já pode movimentar, a gente já pode movimentar aqui, ó, e todos os objetos vão junto, por enquanto da suspensão. Agora eu preciso fazer com que esse objeto, que seria a conexão da barra de direção do veículo, possa acompanhar quando a roda subir ou descer, né, passar em um buraco, coisa parecida. A mesma coisa para esse objeto, que seria da tração, né, que fazia a roda girar, e da nossa balança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse point, que permite eu fazer esse movimento, e vou usar a restrição, animação, constraints, e vou dizer para ele ficar olhando para. Também pode ser utilizado para os olhos de um personagem, por exemplo, ou até umas pessoas usam para mover a cabeça, enfim, tem N aplicações. Então ele vai ficar olhando para quem? Está aqui o pontilhado, ele fica esperando. Quem eu olho? Eu quero que tu olhe para esse point. Agora eu posso movimentar o aro aqui, né, como se estivesse passando num buraco, e ele sobe. Oh, Mesquita, saiu do lugar aqui. Bom, por que isso ocorre? Vamos selecionar esse cidadão aqui. Eu venho no painel Motion, só abrir um pouquinho mais de espaço. Até se nós subirmos aqui, ó, vejo que ele está para o outro lado ali, está justamente ao contrário. Então, com ele selecionado, eu tenho como configurar isso aqui em Motion. Eu tenho a opção de posição, como ele não está restringido nada, só fica a posição XYZ. Agora, se eu for em rotação, eu tenho a rotação XYZ e tenho agora o comando olhar para, né? Só vou abrir um pouquinho de espaço, ó, restrição. Então ele está olhando para um objeto. Que objeto? O point 021. Né? Como comento, o nome dos objetos é importante. Nós sabemos que o point 21 é esse cidadão aqui. Ó. Até eu vou usar a seleção para não mover sem querer. É esse cidadão aqui. Ou seja, quando ele subir, ele vai acompanhar. Muito bem. Só que quando eu peguei e disse para ele olhar, a matemática do look at, a construção, para que ele possa girar em todos os eixos, ele acaba assumindo o eixo para quem está olhando. Aí isso fez com que ele virasse. Então o que eu digo para ele? Volta para a posição inicial. Ó, então esse botão aqui permite que eu possa dizer para ele volta para a posição inicial. Nota que ele coloca uma linha para indicar, né, para onde está olhando o objeto. Você pode eliminar essa linha aqui, né, clicando nesse botão. Então agora ele já voltou ao normal. Se eu pegar o aro, fazer um teste aqui, ó, o aro vai subir, esse point, como está linkado ao aro, vai subir junto. E esse point vai ficar olhando para aquele ali, fazendo com que a peça possa subir e descer como se estivesse passando em um buraco ou algo parecido. Maravilha. Eu vou fazer esse mesmo procedimento para os outros. Então vamos selecionar esse point aqui do que seria a tração, né, que permite que a roda gire, né, teria engrenagens ali dentro. Então eu vou aqui em animação, restrição e ponho olhar para esse point que nós criamos anteriormente e linkamos na roda. Ó, ele virou, volta para a posição inicial e não mostra. Então quando eu movimentar esse objeto aqui, que seria o nosso aro, os dois agora estão acompanhando. Vou fazer o mesmo procedimento para a balança. Vou aqui na balança. Mesquita, eu podia fazer o seguinte. Será que se eu fizesse esse aqui, olhando para lá, ele vai subir e descer. Ó. Sobe e desce. Então eu poderia pegar e linkar nesse objeto, que daí os dois subiriam e desciam. Sim, mas daí ele ia perder o link com o chassi. Né? Então por isso que eu estou usando a opção de restrição. Não posso usar o link aqui. Funcionaria. Vou até salvar aqui, depois dar um Ctrl Z. Por exemplo, eu posso pegar esse aqui, ó, e linkar nesse aqui de cima. Ok? Aí o que acontece? Quando eu movimentar aqui, ó, os dois vão junto. Ó. Só que acontece com o eixo dele sai do lugar, porque ele está pegando o eixo de giro desse point. Tá? Então por isso que eu não posso utilizar o link ali. Eu vou dar um Ctrl Z. Ok? Vamos fazer um teste aqui, ver se ele está acompanhando. Não, então já perdeu o link. Agora eu posso pegar esse objeto. Quando eu girar ele, ó, a balança se move. Se o chassi se mover, ele vai junto. Olha que movimento estranho. Ó, então se eu mover aqui o nosso chassi, ó, ele vai acompanhar. Point no chassi, balança no point. Vamos dar um zoom aqui. Opa, não é nesse objeto, naquele point. Ok.
E agora a gente pode dizer para ele ficar olhando. Para quem? Eu quero que ele acompanhe o eixo. Eu vou utilizar esse mesmo objeto. Como eu quero deixar em linha reta, eu vou pegar apenas Shift, puxar esse point, deixar ele aqui. Ok, podia dar um nome para ele, point look at, né, que eu costumo montar, olhar para, né? Ok. Então agora esse cidadão aqui, ó, eu vou linkar ele na roda, senão não vai adiantar muita coisa. No caso aqui o aro, né? Aí eu venho nesse objeto e digo para ele, look at, opa, estou com ele selecionado errado, aqui, animação, restrição, olhar para esse point. Agora eu digo para ele voltar à posição inicial e não mostrar essa linha. Então se tudo já está configurado, então eu posso agora subir e descer, e agora eu tenho a suspensão acompanhando o aro, né? E depois esse aro, por sua vez, vai fazer girar a roda, né? Ok, então agora eu posso criar agora o amortecedor para o nosso carro. Eu vou só afastar um pouco o zoom, venho aqui, opção de criar, e na segunda opção Dynamics aqui, ó. Tá, então eu vim em Create, ó, Create, Geometria, e aqui na Geometria a gente vai usar os objetos dinâmicos. Esse representa a mola e esse é o cilindro, o que vai ser o nosso amortecedor. Então vamos criar ele aqui. Clico, determina a espessura dele e a altura. Muito bem. Eu vou dar um Perspective Zoom para ver ele melhor. Agora eu já começo a ajustar ele. Eu vou usar a visão da frente, fica melhor opção. Vou dar um F3 para visualizar melhor. Então eu venho aqui, ele vai ficar aqui na altura da suspensão, ó. Aqui está a nossa balança em azul, ele vai ficar relativamente aqui. Ok, até um pouquinho mais para o lado. Agora eu posso determinar a altura que eu quero para ele. Então vamos aqui em modificador, vamos chamar de amortecedor frente, nesse caso direito. F de frente, D de direito, né? Como um arquivinho que eu criei ele de algumas referências. Muito bem. Agora que eu já tenho esse aqui, eu vou determinar a altura que eu quero para ele. Ó, então, vou determinar que ele vai ficar mais ou menos até aqui. A gente pode depois ajustar isso aí. Então, vou deixar um número em 40. Esses valores dependem do caso que você está criando, né? Óbvio. Então, eu tenho aqui o tamanho da base do amortecedor, ó, maior ou mais pequeno. A altura que ele vai ter, acho que está bom. Eu posso determinar o diâmetro desse objeto, né, que seria onde está o cilindro, o amortecedor vai ficar ali dentro, o pistão. A altura já determinei, o número de lados e agora os cantos arredondados, né? Vamos botar aqui 1, 2, 3 e aí eu posso aumentar um pouquinho mais, ó. Se eu colocar aqui em cima, o segundo na parte de cima ali, ó. Eu não vou usar, porque eu quero deixar reto, ó, mas poderia fazer isso, ó. Tá? Vamos deixar ele bem sutil. Ok. Agora eu vou trabalhar em cima do nosso pistão, que é esse objeto aqui, ó. Então o pistão eu vou ter que aumentar um pouquinho o diâmetro dele e principalmente a altura. Então, ele vai mais ou menos até aqui, ó. Até posso aumentar mais esse objeto. Então eu venho aqui e vou em altura. Aí, ó. Ok. Agora eu vou regular melhor o pistão. Diâmetro um pouquinho mais fininho e a altura que eu quero para ele. Agora eu posso começar a criar a estrutura de points, né, que vai ajudar a movimentar o nosso amortecedor. Primeiro eu vou criar dois suportes, um para a mola e um que seria onde está, digamos assim, soldado ao chassi, ao carro, né, à lataria do carro. Então eu vou utilizar apenas um cilindro. Eu vou aqui em Create, Standard, vou voltar para a perspectiva, vamos dar um F3 para ele mostrar a geometria, né, as faces, e agora aqui vou em Standard e vou usar apenas um cilindro. Ele vai representar a conexão com o chassi, vamos dizer assim. Então agora na visão front eu posso fazer o ajuste. Até nem preciso desses monte de segmentos, só um tá bom aqui. Eu vou pegar ele aqui e vou alinhar, ó, align, alinhar em relação ao amortecedor, XYZ, pivô. Agora eu posso aproximar um pouquinho o zoom. Aqui vai ficar a parte de baixo, acho que ele está um pouquinho exagerado.
e aqui seria, né, o que vai conectar a lataria do veículo, né? Então a lataria vai se sustentar aqui em cima e fazer esse movimento do amortecedor. Se nós for na visão top, vamos ver que está um pouquinho fora do lugar, né? Então vamos ajustar ele aqui em relação ao amortecedor. Front, ok. Então isso eu imagino que seja a distância para eles. Agora eu vou criar um point para a base do amortecedor, um point aonde vou usar depois para inserir a mola, né, que a mola vai começar aqui, e um point para ficar na parte de cima do amortecedor. Então vamos lá. Vamos aqui em Create, vou usar a perspectiva para melhor visualização, né? Então vou criar um pequeno point. Podia usar esse aqui, mas eu quero um bem pequeno. E alinhar, olha lá, alinhar em relação a esse objeto. X, Y, Z, pivô, pivô, zoom. Agora eu vou na visão front, até posso agora puxar ele aqui no meio, né, para que a mola possa entrar um pouquinho mais para dentro, né, do objeto. Parecer que ele está fixado direitinho ali. Vou utilizar esse mesmo point, que já está alinhado com o amortecedor, para fazer essa parte do meio aqui, onde vai ficar a base da mola e mais um, que é a base do amortecedor do carro. Aqui nesse aqui de baixo, ó, eu vou deixar ele um pouquinho para dentro da balança, para dar a ideia de que o amortecedor está fixado ali, ou se tiver um outro objeto, uma saliência, determinar como você quer a posição. Estou usando essa aqui por enquanto. Ok. Vamos dar um F3, ó. Então está aqui o nosso amortecedor. A posição por enquanto não é importante. Vamos nos preocupar em fazer o mecanismo funcionar. Então o que acontece? Vamos selecionar o nosso amortecedor. Venho aqui em Modify. Em vez de deixar livre, eu vou utilizar os pivôs, né? Um para a parte de cima e um para a parte de baixo. Vou pegar esse aqui para a parte de cima. E esse aqui para a parte de baixo, que é aquele point. Então ele já está funcionando, né? Se eu pegar aqui o point, o amortecedor, então F3, está subindo e descendo, né? Fazendo o movimento que ele precisa. Até eu acho que o pivô ele pode ser um pouquinho menor, está muito grande o nosso pivô, não, desculpa, o nosso pistão. Então eu vou reduzir um pouquinho a altura dele aqui e aumentar a altura dele aqui, ó. Ok. Na visão front eu faço outro ajuste, o que? Pegar esses dois objetos, menos amortecedor, ó, e subir aqui. Ok. Então esse objeto vai ficar linkado aqui nesse point, né? Então quando esse point subir e descer, for para um lado para o outro, ele vai acompanhar o objeto. Ok. A mesma coisa para esse aqui, onde estaria soldado, né, fixo a lataria. Então eu vou linkar nesse point. Ou seja, se eu mover esse point, ele vai junto. Então dá um F3, P de perspectiva, e agora eu tenho já a suspensão, o amortecedor funcionando. Agora falta a questão da mola. Só que ele ficou parado isso aqui, né? Ele teria que acompanhar. Então, como esse point está subindo e descendo aqui, eu vou dizer para ele linkar no point ali de baixo, né, que seria a base do amortecedor. Agora ele vai junto. Ó. Então agora já pode começar a pensar em utilizar, vamos utilizar a nossa mola. Tá? Eu vou entrar no modo isolado só com o amortecedor, para ficar mais fácil essa compreensão. Então eu peguei o point, o amortecedor e os demais objetos. Posso usar o Alt Q ou simplesmente clicar aqui em Tools, modo isolado. Perspectiva, e vou dar um zoom nele agora. Está aqui o nosso amortecedor, eu vou criar a mola. Só vamos ver essa janela um pouquinho aqui para não ficar nos incomodando. Eu venho aqui em Create, pego Geometria, Objetos Dinâmicos, e eu vou usar esse aqui que é o que vai ser a mola do nossa suspensão. Então agora eu já posso utilizar o alinhar, né? Vou alinhar ela em relação a esse objeto. Ok, pivô X, Y, Z. Na verdade não precisaria fazer isso, né? No momento que a gente botar dinâmico, ele vai para lá. Só que daí o eixo vai ficar sempre lá para o Max, porque quando tu adiciona a opção de automatizar, vamos dizer assim, para que ele possa acompanhar um objeto, subir, descer, encolher, como a gente fez com o amortecedor, ele vai pegar o ponto de centro que lá embaixo. Isso pode ficar ruim, por isso que eu estou primeiro alinhando a mola aqui com o amortecedor, para que o ponto de centro da mola fique em relação ao amortecedor. Não que isso vai interferir em alguma coisa, mas se fizer girar, mover, ele pode atrapalhar.
tá? Então, mais por esse motivo. Agora eu venho aqui e eu posso usar esse comando. Pega a parte de cima, né, que é esse point aqui, e a parte de baixo, que é aquele outro point. Ó, maravilha. Agora vamos configurar a mola, né? Ela está um pouquinho larga. Acho que tá bom. O número de voltas que eu quero para a mola, ok. E ainda eu posso determinar o diâmetro aqui. Está um pouquinho grosso, vamos reduzir um pouco mais, né? Que daí eu posso adicionar mais. Vamos botar 6 aqui, pronto. O que acontece agora? Se eu pegar e mover o amortecedor, a mola já começa a acompanhar, ou seja, ela está linkada com a parte base esse e essa aqui. Agora vamos ver na visão front como é que está funcionando o mecanismo. Opa, aqui está tudo direitinho. Mas tem algumas suspensões que a roda não é reta, a suspensão fica de lado, né? Então eu vou mover para o lado. Olha que legal. Ele já saiu do eixo aqui. Por quê? Porque o point, né, esse point está seguindo esse point. Foi o que ele fez. Ele ficou seguindo, como movi para o lado, já foi tudo por água abaixo e a suspensão não vai funcionar direitinho. Para que eu possa solucionar esse problema, eu poderia pegar, né, achar que ia resolver, girava aqui, ó, coloco aqui, ok, agora ele já vai melhorar um pouquinho. Mas ainda lá no final, ó, quebrou. Então nós temos um Ctrl Z aqui para ele voltar. Temos um pequeno problema. Como é que eu posso solucionar esse problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse objeto fique olhando sempre para esse aqui. Ou seja, quando eu mover para o lado, ele vai automático girar e esse objeto também vai girar, melhorando um pouco mais. Então veja como ficar melhor essa opção. Eu digo para esse aqui, animação, restrição, olhe para esse point. Ok. Aí ele saiu do lugar, porque ele quis pegar o eixo daquele objeto, eu se volta ao normal, e agora eu posso vir aqui para o lado e subir, para qualquer movimento que eu quiser. Assim ele não vai ter esse problema. Ó. E com F3 tu veja que o point vai girando para nós. Se nós pegarmos esse point aqui e colocarmos a opção de eixo, ele vai trocando para nós o eixo. Então se eu mover para um lado e para o outro, olha lá. Quando chega aqui no centro é normal ele girar. Aí ele vira para o outro lado. A questão do ponto zero está aqui, ele inverte. Olha lá. Então agora eu posso ter essa liberdade. Então o look é olhar para, né, que ele chama, teve essa opção. Então dá uns Ctrl Z para ele voltar. Vou sair do modo isolado. E agora eu posso mover, né, esses objetos, vou na visão top aqui, e colocar onde eu desejo o amortecedor. Nesse caso, eu devo mexer com a opção de View. Se for local, cada um vai para o seu eixo. Aí ele pode sair do lugar. Então eu vou usar View. Né? Então essa View aqui eu quero... Opa, não pegou. Deixa eu selecionar de novo. View. E agora eu posso mover ele para cá. Então o amortecedor vai ficar aqui. Vamos na visão front. Vamos ver se a altura no chão está bom. E agora eu vou pegar esse point aqui e vou puxar um pouquinho pro... Opa, peguei isso errado. Esse point aqui para o lado. Para que quando a roda for subir, o movimento fique... O amortecedor fique acompanhando. Então se eu mover a roda aqui para cima e para baixo, ó, ok. Então o que falta? Falta agora eu linkar o point da base do nosso amortecedor com a balança. Assim, quando a balança subir, esse point vai seguir a balança, fazendo que o amortecedor comece a funcionar. Ok, já fiz o link. Agora vamos fazer o teste. Vamos na visão front para nós visualizarmos melhor. Então peguei aqui o que é o aro, né? Então ele passou num buraco. Opa, não apareceu aqui. Faz quando o carro está ali para cima, vamos esconder. Ele desce, está ali. Ó. Então agora a mola está subindo e descendo, graças ao ponto. Vamos dar uma perspectiva a esse point que está linkado à nossa balança, a balança que está linkado a esse point, na balança aqui, e esse point está olhando aqui para um outro point que está linkado junto à balança nesse objeto. Então agora o sistema está funcionando. Se eu clicar aqui, ele vai lá e diminui. Agora eu vou pegar o chassi, né? O carro passou no buraco, eu também posso fazer esse movimento aqui. Ó. Tá? Essa é a ideia. Agora que eu já tenho a suspensão, na próxima aula a gente começa a criar os objetos que vão ser o link da direção com o nosso aro. Ok? Até a próxima aula.